Boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo no Facebook em mais uma live do programa Entrevista. É um programa voltado à discussão sobre temas importantes que acometem a sociedade e que são de fundamental importância que eles sejam discutidos. Hoje vamos conversar com o Genésio José, ele que é arcebispo de uma ordem religiosa, e nós vamos debater sobre as relações históricas entre a religião e a política. Ele já se encontra aqui na nossa sala e agora vou convidá-lo para participar aqui da nossa live. Genésio, boa tarde. É um prazer estar recebendo você aqui em mais uma edição do programa Entrevistas, ou seja, um programa voltado para várias vistas, várias visões dos principais fenômenos sociais. E hoje o tema central é o discurso religioso e a religião, ou seja, quais as relações possíveis que a religião pode estabelecer com a política. Vamos debater também, ao longo da história, como a política e como a religião elas se relacionaram e como atualmente elas estão se relacionando. Qual a importância da religião para a política e qual a relevância da política para a religião. Então, de antemão, nós agradecemos por ter aceitado o convite e eu tenho absoluta certeza que será um grande aprendizado para a gente. Mas antes de ouvirmos você, que tem um grande histórico dentro do setor social da religião, nós queremos saber quem é Genésio José. Queremos saber a sua biografia, de onde você é, quantos anos, enfim, quem é Genésio? Boa tarde, Silvio César. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite especial, né, para falar de um tema bem relevante e bem complexo, né, que é o discurso religioso e político. É um tema que é debatido em várias camadas da sociedade, mas é isso aí. Vamos viver o nosso tempo, né? Cada tempo no seu tempo. Vou me apresentar aqui aos demais. Né? Meu nome é Genésio José. Sou de Colônia, Leopoldina, Alagoas. Tenho 47 anos. Tenho um histórico de militância em movimentos sociais. Toda a minha infância, desde os 12 anos, assim posso dizer. Né? Tive convivência com padres, com líderes de movimentos sociais. Tive um espaço de tempo com Comblan, que trouxe ao Brasil a teologia da libertação. Tive um período de formação da teologia da enxada, enfim. Tive uma convivência nos bastidores da camada social mais sofrida, podendo assim dizer, né? Eu vivenciei esses momentos. Então, o que eu vou falar hoje, que eu tenho para falar, é mais com relação à minha vivência nos meios sociais. Certo, muito bem. Nós sabemos um pouco, né, do seu histórico. Inclusive, eu tive o prazer de participar, embora brevemente, de alguns momentos importantes. A minha formação também ela foi constituída por esse campo religioso também, embora não quanto você e muitas outras pessoas que vivenciaram profundamente a experiência, uma das experiências sociais e populares que deram certo aqui em Colônia Leopoldina, que foi a Horta do Padre. Eu vivi ali pouco, já no final, infelizmente. Participei de alguns cursos de formação política, à época implementados pelo PT,
E é isso. A minha formação também teve um pouco dessa trajetória que nós temos aqui em Colômbia. Mas, enfim, Genésio, qual a relação qual a relação histórica entre a religião e a política? É uma pergunta bem profunda, né? A relação entre essas duas partes, né? A humanidade, ela se organizou de várias formas, né, Silvio? E no decorrer do tempo, elas foram coletando maneiras diferentes de se relacionar, de se agrupar. E cada grupo, né, que se organizou, né, foi vendo ao longo do tempo, ao longo da vivência, que certas regras ou certas maneiras davam a ele um meio de subsistência mais seguro, né? A partir desses agrupamentos veio aí as crenças, né? As crenças, e com as crenças as leis, e com as leis a separação, onde hoje vivemos de um lado a lei constituída pelas legislações de cada país e as leis que regem a religião, né? Os cânones. E já tivemos épocas, gerações que foram comandadas pelas religiões, né? Pelos entendimentos da religião, os caminhos da religião teve aí seu tempo, e hoje a gente vive aí uma separação, né? Religião e política. E eu acredito que os dois, né, através do diálogo, amplie essa maneira de se respeitar um e o outro, né? Sem querer ser mais ou querer ser menos. Mas encontrar uma forma justa de uma vivência social justa e igualitária. Esse é o nosso pensamento religioso, né? A justiça social, a igualdade. Certo. Um dado importante quando analisamos a história, inclusive vou tomar como referência o próprio contexto literário da Bíblia. Os livros proféticos, Amós, Isaías, Jeremias, Daniel, os livros proféticos, ao serem estudados, eles oferecem uma interpretação bastante peculiar. Ou seja, a atividade do profeta, ela estava extremamente vinculada e enraizada em uma atividade social. Muitas vezes o profeta, ele se constituía, se posicionava enquanto instrumento de denúncia de injustiças sociais e, ao mesmo tempo, um instrumento de apresentar, a partir de certa teologia, uma nova sociedade, uma nova realidade. Então, eu te pergunto, o que é ser profeta nos dias de hoje? E como é possível ser profeta nos dias de hoje? Meu irmão. Ser profeta é conviver, né? É descer do alto escalão e ouvir a sociedade de forma mais próxima. Porque em nossa crença religiosa, Deus, ele quer uma sociedade justa. E a partir do sofrimento, das injustiças causadas por certos comandos, né, certas autoridades que, ao nosso entender, ela é dada por Deus, permitida por Deus, daí vem um certo abuso dessas autoridades, né, causando aí o sofrimento. E quando causa o sofrimento, aí entra as atitudes dos profetas, né, relembrando aí
o que Deus pede, né, para que eles façam, porque a partir do momento que uma sociedade ela sofre, alguém tem que falar, alguém tem que mostrar. Nós sabemos que a verdade, hoje, ela é um instrumento perigoso, né? Quando você chega para uma autoridade e diz para ela que ela está errando, que ela está explorando, que ela está massacrando, que ela não está fazendo o que é certo, você é visto por ela por maus olhos. Então, ser hoje um profeta é uma missão perigosa, porém necessária. É verdade. Hoje, ser profeta, dentro dessa concepção teológica, histórica, digamos, tradicional da palavra, de ser um agente de transformação social a partir da crítica social, é um papel delicado. O papel do profeta hoje em dia é delicado. Acredito que em todas as configurações históricas tenha sido delicado, papel delicado, porque é um agente social que se posiciona contra as injustiças, contra as insensibilidades, principalmente de regimes políticos. Então, acredito, e nós temos ao longo da história diversos profetas que sofreram, e muitos sofreram fisicamente, inclusive, né, com penas físicas. E hoje não é diferente. Obviamente que a ação de um profeta, eu acredito, hoje em dia ela é muito mais ampla pela questão das redes sociais. Ele pode alcançar, levar a sua mensagem para instâncias que no passado não levava, né? Então, como é que você vê a importância das redes sociais, das mídias, para a atividade do profeta e levar uma visão de uma sociedade melhor? A tecnologia ela tem sido muito importante nesse papel de levar a mensagem. Porém, há um grande desvio do objetivo. Infelizmente, estamos diante de muitos aproveitadores dos sentimentos das pessoas. Hoje a gente vive o chamado, já dito lá pelos profetas lá atrás, o esfriamento da fé. Hoje o bombardeio contra os líderes religiosos, e principalmente através daquele tem dado um mau exemplo em suas atitudes e em seus comportamentos, a gente vê que as redes sociais ela está sendo mais explícita, sendo mais clara. Ela hoje, de forma bem mais rápida, ela alcança uma quantidade de pessoas enorme, que antigamente, se você fosse fazer o boca a boca, não atingiria. As informações nas redes sociais, a gente tem que ver ela de três maneiras, né? A gente tem que ouvir, analisar ou refletir para depois agir, porque, meu amado, o que tem de informações contrárias está aí à vista, vamos dizer, né? Está aí à vista. Então, voltando à importância da tecnologia, né? Dessa abertura, dessa janela, acredito que a gente tem aí uma porcentagem positiva. E nessas próximas décadas, né? A nossa sociedade, de modo, não vou nem falar local, mundial, porque hoje praticamente a gente já pode falar com o mundo todo através da rede social, né? Acredito que as pessoas elas irão estar com a mente mais aberta, né? Com fontes de pesquisas mais seguras, e acredito sim em uma grande positividade na vida social, através
desse instrumento de tecnologia, né, de redes sociais. Certo. Outro ponto importante, Genésio, que eu gostaria de ouvir, é que quando nós vamos estudar a Bíblia, do ponto de vista da hermenêutica, ou seja, da interpretação, a tradição nos diz que os livros proféticos, eles foram produzidos não de uma hora para outra, mas ao longo do tempo. Por exemplo, o livro do profeta Daniel, ele levou 500 anos para ser concluído. Ou seja, um profeta colocava um pedacinho, outra pessoa colocava outro, e isso ao longo de 500 anos, a partir de cada necessidade da realidade que o povo estava passando. Então, alguém acrescentava naquele pergaminho um pedacinho, interpretava de uma forma. Então, por esse ponto de vista, ou seja, da hermenêutica, ou seja, o texto bíblico, o texto profético, enquanto um texto literário e acomoda interpretações ao longo do tempo a partir das necessidades daquela sociedade, nós podemos dizer que os livros proféticos eles são abertos a interpretações conforme a própria realidade vivenciada. Então, a pergunta é: qual a relação dessa interpretação do texto bíblico em relação às demandas sociais às quais nós estamos vivendo hoje? E quais são essas principais injustiças que nós podemos identificar e tentar sanar elas a partir da interpretação dos textos proféticos? Voltando aí, né, aos pergaminhos, né, ao longo da história, como eu falei, cada história no seu tempo. Né? Então, a Bíblia, para o conhecedor da Bíblia, sabemos que ela não foi um relato histórico em um determinado lugar. Ela é um relato histórico de vários lugares, de épocas e situações diferentes, acumuladas em um único livro. Não é uma história que foi ontem, hoje e amanhã. Ela vem de décadas, centenas, e até milhares, né? Milênios, né? E com relação à atualidade, de como podemos trazer a nossa realidade social e implementar dentro do contexto bíblico, nós já realizamos através de uma leitura orante, né? A leitura do dia, fazendo comparações com as passagens bíblicas de outras comunidades e trazer o que há de melhor, né? Juntar o passado e o presente e avaliar o porquê isso está acontecendo. E se está acontecendo, o que podemos fazer para melhorar determinadas situações. Por isso que hoje a política e a religião elas andam juntos, porque só através do bom senso entre essas duas partes é que a gente vai conseguir viver uma sociedade melhor para o nosso tempo. Certo. Importantíssima a sua colocação. E é isso mesmo. Um fenômeno bastante perceptível na atualidade é o bloco neopentecostal, as religiões neopentecostais, elas se aglutinaram naquele espectro de ideologia política, eles se aglutinaram mais à direita. Antigamente, na década de 70, 80, 90, nós percebíamos que a esquerda, inclusive o Partido dos Trabalhadores, vou tomá-lo aqui como exemplo,
como referência, ele surge dentro dessa camada também religiosa, né? Dentro das comunidades eclesiais de base. Então, essas comunidades tiveram uma importância muito grande na constituição e no avanço de alguns partidos de esquerda. Hoje, percebe-se claramente que, embora não tenha acabado, mas diminuiu bastante essa incidência, essa relação entre partidos políticos de esquerda e grupos religiosos, enquanto que do lado da direita se ampliou. Por exemplo, na eleição em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou, as religiões neopentecostais tiveram um papel importantíssimo e continua até hoje, né? Isso poderíamos associar a um trabalho de mídia, na qual foi divulgado inúmeras teses acerca de posicionamentos da esquerda no sentido de denegrir ela, enfim. Mas o que se percebe é isso. Antes, havia mais essa relação dos partidos e grupos políticos de esquerda com a religião, e hoje a gente percebe mais essa aproximação com grupos de direita, inclusive defendendo pautas no Congresso, enfim. Como é que você avalia esse fenômeno? Você, inclusive, que foi forjado dentro dessa conjuntura aí, dos partidos de esquerda, dos grupos de análise e crítica social, que tiveram a religião como um papel importante na Constituição. Como é que você analisa esse fenômeno hoje em dia? Esse fenômeno é um fenômeno... Tem um nomezinho aí. Infelizmente, Recife, essa nova liderança, essa nova linhagem de liderança, ela vem trilhando em uma teologia diferente. A teologia da prosperidade. E através dessa teologia, dessa nova vivência, desses pensamentos teológicos, muitos líderes, eles se autotitularam como defensores da sociedade, ingressando diretamente na política, achando eles que, através dessas atitudes, iriam fazer mudanças significantes na sociedade. De fato, alguns aproximou-se dessa possibilidade de melhoria social, enquanto outros se auto-beneficiaram com essa passagem sentimental, porque a religião hoje ela é vista, ela é tida como uma profissão. Ela não é mais como antigamente, né, onde as pessoas tinham o Espírito Santo de Deus como seu instrutor. Hoje você pode chegar aí e fazer um curso, uma teologia, ser pastor, ser um reverendo, ser um padre, enfim. Então, esses novos líderes, com esse novo conceito de pensamento, está fazendo aí está saindo do princípio, né, do princípio cristão de Cristo. Muitos religiosos, eles têm buscado ou têm formado sociedades, comunidades afastadas por conta disso, porque quando você se envolve por completo em movimentos políticos, como é o caso aí do presidente anterior, Jair Bolsonaro, né, ele se beneficiou, né, desses líderes, dando a eles condições e recursos. Porque se fossem verdadeiros cristãos, eles não tinham se envolvido, né? Eles tinham deixado, porque a política se resolve com a própria política. Em nosso caso de religião, a gente está ali para apaziguar, né? Para trazer a paz, para trazer o entendimento, para trazer a justiça e não trazer a divisão. E o que a gente vê aí hoje nessas camadas de mistura político-religiosa é a separação, né? A separação de blocos, de grupos, de ideologias. E nada disso tem a ver com a vontade de Cristo, né?
que é o amor e a unidade. Muito bem. Perfeita a análise que você acabou de fazer. E como é que você vê a relação entre religião e política em Colônia Leopoldina? Em Colônia Leopoldina. É bem parecida com a que eu terminei de falar. Os líderes políticos, os líderes religiosos em Colônia Leopoldina, eles são lembrados mais nos períodos de política, de candidatura, de eleição. Fora isso, eles são esquecidos. Eu digo isso por experiência própria. Como eu sou um líder religioso, Provavelmente aconteceu um problema técnico, ele vai retornar aqui. Eu acho que a internet dele caiu, então nós vamos esperá-lo aqui nessa entrevista acerca da política e da religião. Quais as relações possíveis da religião com a política? Como a religião fundamenta a política e como a política influencia a religião. Dois fenômenos sociais importantíssimos que existem em qualquer sociedade, sempre existiu. Deu aqui uma panezinha aqui. Não pode retomar de onde você parou. Mas como eu estava dizendo, aqui em Colônia ela é bem sofrida, né? Eu tenho conversado com alguns líderes e a gente tem em comum acordo essa situação. Aqui existe o respeito, né, entre as religiões, mas a gente ainda não tem aqui um extremismo. A gente não tem aqui ainda aquele respeito mútuo, onde a gente sentar juntos e, em comum acordo, ter um projeto onde abrangesse todo o segmento da religião. E, pelo outro lado, a gente vê a política como que não quer interferir, que não quer juntar. Então, a separação, para alguns políticos, ela se torna mais viável, no meu entender. Entendesse? Mas, pode falar. Continue. Mas eu tenho esperança de um dia chegar a essa possibilidade. Na convivência que eu tive aqui com o Padre Aldo na época, tentou-se criar aí um grupo ecumênico, porém algumas igrejas elas não aceitaram, né? Elas não aceitaram essa união de ideias e de pensamento. Ainda vive um pouco do passado, né? Algumas acham que são proprietárias da verdade, são proprietárias de Deus, são proprietárias da salvação. Só que nenhuma igreja não é religião, é proprietária de Deus. A gente apenas aponta, né, uma pessoa que veio à Terra e trouxe luz e esperança para o nosso bem-estar comum. E que, através dos exemplos que eles na época deles, viveram, se possivelmente a gente hoje pudesse viver também essa mesma caminhada, esse mesmo entendimento, onde, de forma justa e igualitária, a gente vivesse e convivesse numa sociedade mais justa. Genésio, você tocou em pontos importantíssimos. Do ponto de vista do direito, inclusive, é possível a gente estabelecer um comportamento, e até do ponto de vista da sociologia também, um comportamento por parte dessas religiões, parênteses, tradicionais, um comportamento preconceituoso. Vamos lá. O Brasil, do ponto de vista jurídico, ele é laico. O Estado é laico.
quando se diz que o Estado é laico, ao mesmo tempo o Estado está aberto a respeitar, é dever do Estado e da sociedade respeitar e acomodar todos os tipos de religiões. Mas o que se percebe na prática é uma certa captura, e isso a história explica, certa captura da legitimidade social por parte de algumas religiões. Me explico. Até a proclamação da República, em 1889, que inclusive iremos comemorar agora, dia 15, né? Sexta-feira, amanhã, no caso, feriado, proclamação da República, a religião católica, a Igreja Católica, o catolicismo era a religião oficial do Império. Quando se separou com a proclamação da República. Mas a gente continua a perceber que a vinculação histórica é muito forte ainda entre a sociedade, o catolicismo, outra religião que chegou ao Brasil no início do século passado, que é a Igreja Evangélica, né? Que chegou no início do século passado. Então, nós percebemos que há uma certa vinculação profunda com esses dogmas. E, ao mesmo tempo, existe um certo descrédito e preconceito com as demais. Como é que você analisa esse fenômeno? Eu, particularmente, eu considero uma atitude extremamente preconceituosa. Qual é a garantia de que a teologia dessas religiões que se posicionam como tradicionais, ela é mais verdadeira do que a teologia de qualquer outra denominação que surgiu posteriormente? Como é que você analisa esse fenômeno? Infelizmente, como eu falei a vocês, é com referência à teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela traz, né, para as pessoas que acreditam que o que você tem, o que você conquista, representa a graça de Deus em sua vida. E aqueles que não têm, que vivem uma vida miserável, não são pessoas vistas ou agraciadas por Deus através de seus comportamentos errôneos. Então, a gente vive aí uma teologia, né, que as pessoas, elas têm que estar aí com o carro novo do ano, com o telefone top do ano, com o emprego top do ano. Enfim, a aparência demonstra a grandeza da sua aproximação com Deus. Enquanto nós, né, não temos esse entendimento, ou essa conclusão, ou essa ideia, né, de dizer que a pessoa está mais próxima de Deus a partir do que ela tem. Então, alguns grupos religiosos, alguns líderes, na verdade, eles se auto-beneficiam dessa situação de sofrimento das pessoas. Inclusive, algumas vivenciam aí a cobrança do dízimo, por exemplo. Jesus Cristo nunca cobrou dízimo de ninguém. Mas hoje, se você não pagar o dízimo, você está sujeito a ir para o fogo do inferno, a ser queimado no fogo do inferno. Então, eles abusam, né? Aliás, eles exploram esse medo, porque Deus, em momento nenhum, ele condena ninguém. Deus, né, através daquele momento lá de Cristo, ele foi bem claro ali, né, quando um estava lá do lado do outro, disse, olha, tu és o Cristo, tu és o Salvador, por que tu não desce aí e salva-te a ti? O outro repreendeu. Eu estou usando a linguagem simples popular do povo. O outro disse, não, mas ele aí não tem pecado nenhum. Olha, Senhor, quando tu entrar lá no teu paraíso, tu lembra de mim. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo. Jesus, ele em nenhum momento, ele olhou para o que a pessoa fez. Em nenhum momento, ele disse, hoje mesmo estarás comigo.
Então, hoje, muitas igrejas, elas exploram esse medo da fake news. E é isso que está causando o afastamento das pessoas. Hoje, o individualismo ele está cada vez mais forte, ou sendo fortificado por essas religiões ou por essas igrejas ou líderes que implantam nas pessoas essa ideia do ter, do ser, para mostrar às pessoas aqui que são agraciadas por Deus, enquanto, na verdade, nada disso tem a ver. Coisas simples, como amar ao teu próximo, como a ti mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Simples assim. Mas se você for falar, isso não vai gerar renda. Né? E se não tem renda, não tem grandeza. Esse é o desafio, né? Que a gente busca aí o entendimento para que essa nova juventude ela não venha a ser desvirtuada por esses aproveitadores da religião para se auto-beneficiarem. O que você denomina de teologia da prosperidade, no campo da história, nós temos exemplos. O João Calvino foi um personagem histórico importante no início da modernidade, e fundador do calvinismo, que foi inicialmente implantado na Inglaterra, quando a Inglaterra se desvincula de Roma. O João Calvino ele partia desse princípio de que o principal sinal aqui na Terra dos escolhidos era a prosperidade. E essa mentalidade também, inclusive, que está presente nos principais, nos grupos fundadores dos Estados Unidos, quando eles partem da Inglaterra, né, para colonizar ali o território dos Estados Unidos, e já está embutida essa mentalidade do calvinismo. Né? O fundamento dessa teologia eles vão encontrar lá no livro de Jó. Os amigos de Jó questionam Jó diante de todo aquele sofrimento. Cadê teu Deus? Cadê teu Deus que te tirou tudo? É como se não ter uma vida confortável ou bens era um sinal de que Deus o tinha abandonado. Então, hoje, muitas religiões neopentecostais partem desse princípio. Você está certíssimo. Na medida em que os sinais são os sinais característicos da prosperidade. Então, para isso, você tem que trabalhar bastante, você tem que adoecer de tanto trabalhar, e, ao mesmo tempo, você é compelido a dizimar, a doar parte do seu trabalho para a manutenção dessas religiões. Né? Temos alguns casos, inclusive alguns personagens dessas religiões, de algumas religiões que estão sendo investigados pelo Ministério Público dos seus respectivos estados por conta de lavagem de dinheiro. Né? É um absurdo, até para o senso comum, né? Alguns pastores possuírem fazendas e milhares de cabeças de gado. Isso é fruto do que ocorre nessas religiões, dessa captação financeira. O que você tem a dizer em relação a isso? Como eu falei, né, anteriormente, sobre a questão de líderes. Hoje, ser um líder religioso é uma profissão. E, por ser uma profissão, eles buscam a rentabilidade. Os aproveitadores da fé. Por isso que hoje a gente vivencia o esfriamento da fé através dos grandes exemplos, dos grandes líderes que, através de suas atitudes anteriores, conseguiram alcançar aí um grande grau de respeito. E, ao chegarem a esse grau de respeito, eles usurpam, né,
aquilo que é de direito a ser distribuído entre os demais. Porque quando, na época dos mais antigos, recolhiam os donativos, né, o hoje chamado dízimo e as ofertas, elas nada mais eram para dar condições de vida às viúvas, os órfãos, os doentes. E hoje nada disso se faz, né? Eles apregou a importância do dízimo, que aquele que dá o dízimo ele pode ser abençoado, mas eles não fazem com o dízimo que é para ser feito, que é a distribuição social, né? Para que todos naquela comunidade desfrutem da mesma igualdade. O que a gente vê hoje nos exemplos aí, líderes com seus carros do ano, com suas mansões, como você acaba de falar, né? Com suas grandes fazendas, enquanto aqueles que dizimam, quando perde o emprego e que vai atrás de uma cesta básica, aquele líder religioso diz que não tem. E ainda acusa, né? Você está nessa situação porque você errou, você fez alguma coisa que Deus não gostou. E onde é que está o verdadeiro sentido dos dízimos e das ofertas? Então, infelizmente, a gente vivencia esse lamentável desvio dos líderes religiosos, tanto que já se discute, né, em algumas camadas aí, o fracasso da religião, né, como uma sociedade fracassada. Assim como a política, ela está um sistema fracassado, o sistema judicial, ele está um sistema corrompido e fracassado, a justiça, a religião, hoje a própria família, a instituição família também, ela está desvirtuada daquilo que ela foi iniciada, né? Onde o pai era o provedor, onde a esposa era a dona da casa. E hoje em dia está uma mistura, está um verdadeiro aí, eu coloco um verdadeiro desânimo no sentido geral, né? Mas para isso estamos aqui como profetas, como os líderes e como diálogo, né? O que nós estamos fazendo aqui é um diálogo, trazendo à luz esses desvios de conduta, né? Para que a gente possa aí, através desse nosso diálogo, dos demais que estão escutando, também ser luz, ter suas atitudes, porque temos que ter uma atitude. Se cada um tiver uma atitude positiva, com certeza a gente conseguirá, pelo menos na nossa época, vivenciar um pouco de justiça social. Muito bem. Genésio, quem foi Padre Aldo? Qual a importância de Padre Aldo para a colônia leopoldina durante a década de 90 e dos anos... Durante a década de 90, principalmente? Qual a importância de Padre Aldo enquanto profeta? Eita, meu amigo, você agora foi profundo, né? Eu tenho o Padre Aldo como uma referência para a minha história. O pouco que eu convivi com ele, deu para ver nele o amor que ele tinha pelas pessoas, em especial pelos menos favorecidos. Não é que um religioso vai deixar de ouvir os bem-sucedidos, até porque os bem-sucedidos, eles são agraciados, porque eles movem a sociedade. Mas o que se fala é a maneira desvirtuosa que eles utilizam para obterem seus lucros em cima do sacrifício das pessoas. Então, o Padre Aldo, ele foi uma pessoa bem enfática
trazendo aí vários projetos de iluminação, né? Como você não pode mudar a cabeça dos adultos, você traz a história dos bons adultos para as crianças, dando a ela uma luz de esperança naquilo que é bom. Então, o Padre Aldo, ele teve essa ideia, né? Ele montou uma horta aqui em Colônia com esse intuito de trazer, né, essa ideia de uma nova sociedade mais justa a partir de modelos e exemplos de líderes sociais. Só que, infelizmente, a gente vê que alguns líderes que a gente traz como exemplo, quando a gente vai buscar a verdade, a gente vê muitas coisas negativas, mas a gente tem que se espelhar naquilo que é bom. E o Padre Aldo, ele foi, e ainda continua sendo, né, apesar de estar lá na Itália, ele continua sendo aí um exemplo por onde ele passou, né? Ele passou na Bahia, né? Lá ele construiu várias comunidades de base voltadas às vidas sociais. E aqui em Colônia, eu vejo ele como um dos maiores líderes religiosos que deixou o maior exemplo, né, de como pode ser um líder, né? Ele fundou a ATRAPO, né, que é a Associação dos Trabalhadores, né, dos Agricultores de Colônia Leopoldina, né? Ele também presenciou e participou, né, da formação de associações comerciais, o Catita, o famoso Catita, né, trazendo ali a oportunidade de pessoas que desejavam se ingressar na religiosidade, como eu fui e você também teve uma passagem por lá, e sentiu, né, essa convivência, essa luz, esse ânimo, né? E tudo isso nos serve de exemplo e luz para que a gente faça com mais alegria, faça com mais ânimo, né? Eu, por exemplo, participei de outras lutas, como aqui a gente tinha o problema dos sem terra e tinha a questão dos sem teto, né? Eu participei dos sem tetos ali da ocupação do Lixão, hoje conhecido como Vila Nova. Eu estava lá naquele momento, né, quando as máquinas foram lá para derrubar aquelas casas de lona, né, de palha de cana, com aquele povo que não tinha casa. E, graças à união de todos, as pessoas conseguiram ali adquirir o seu pedacinho de chão para fazer sua casa, para ter sua dignidade do lar. Eu também participei da ocupação do Mandacaru. Eu tinha 14 anos na época. Vi a luta, vi o sofrimento, via o espancamento das polícias, vi o sofrimento das famílias que tiveram que ir a Maceió, né, passando fome, ficando debaixo de lonas pretas naquele solzão, e conseguiram, né? Teve outras, como a onça, né, que muitas pessoas não tinham um pedacinho de terra para plantar a sua lavoura, e através de lutas constantes, né, foi conquistado. Teve outro aqui, Grota d'Água, Gruta d'Água, pessoas que ali moravam, né, mas não podia plantar nem sequer uma roça de macaxeira para sustentar sua família. Então ele, através desse esforço, dessa união, conquistou aquele espaço, conquistou aquela terra, trouxe fábricas, né, de doce, de banana, que iria ser em Colônia, mas por conta da política da época, esse projeto foi levado a um povoado acima de Colônia, que foi Canastra. Mas, infelizmente, meu irmão, como eu lhe falei, né, existem os líderes
e trabalha pelo povo, mas existem os líderes que trabalham para o benefício próprio. E hoje a gente tem uma horta que foi um grande exemplo e modelo, hoje encontra-se lá abandonada, pertencente a outro município, a Trapo, né, O aqui de Colônia. espaço, se você me permite, o espaço da horta atualmente vem sendo utilizado como uma grande pista de dança e de encontro de paredões nas madrugadas. É lamentável, meu irmão, é lamentável essa triste realidade, né? Aquele projeto, aquele sonho, onde lá foi. Aproveitando, Genésio, o ensejo, aproveitando a palavra sonho que você usou, após essa sua descrição importantíssima da importância do Padre Aldo, de suas ações para a colônia Leopoldina, é possível sonhar de novo hoje em dia? Ou seja, é possível reproduzir essas experiências sociais do tipo que o Padre Aldo fez? É possível surgir um outro Padre Aldo em colônia Leopoldina? Ou toda a sistemática social, né, está voltada ao impedimento de personagens históricos como o Padre Aldo? Eu acredito que sim. Eu acredito que ainda é possível. Não é fácil. Não será fácil. Talvez não seja no nosso momento, em relação ao espaço-tempo. Mas eu acredito sim que ainda haverá um nome, uma pessoa que trará de volta ou realizará esse sonho tão sonhado, né? E eu, por exemplo, eu ainda vivo esse sonho. Eu trago em mim a esperança desse sonho. É tanto que em minhas ordenações, ainda criticadas, eu não escolhi viver do altar, viver dentro de uma igreja. A minha escolha de vida, a minha igreja é o povo, é a vivência, é a convivência, é o escutar. A nossa nova teologia é isso. É a experiência do dia a dia, é a vivência própria. Não é a vivência falada ou a vivência escutada. É a vivência vivida. Viver com os simples, que os sentem. E a partir daí, a gente ter aí um rumo, né? Ter uma firmeza e a maior alegria, né? É conseguir esse sonho. E, de certa forma, é uma utopia, né, Silvio? Mas a fé é o que fortalece a nossa esperança. Eu tenho fé nesse dia. É o combustível. É o combustível a gente ter essa esperança de melhorias, né? Essa esperança de que a realidade seja alterada. Isso é esperança, é fé. E essas emoções, esses sentimentos, eles são importantes. Né? São eles que nos mantêm vivos. São esses sentimentos, são essas esperanças. Genésio, estamos chegando ao término desse bate-papo magnífico, extraordinário, importantíssimo. Vai ficar registrado aqui no Facebook, também vou subir lá para o YouTube, para o canal da Web TV Recanto Cabano. Eu agradeço imensamente a você por ter aceitado o convite e principalmente por partilhar a sua visão do mundo. Eu acredito que a coisa mais importante de se viver em sociedade é tentar compreender a realidade do outro. E a realidade do outro se encontra na consciência do outro. E
E o diálogo é a forma da gente se aproximar do mundo do outro, da realidade do outro. Como Schopenhauer disse, o mundo é minha representação, ou seja, o mundo é a minha consciência. Então, nós precisamos, para entender a atitude do outro, para compreender o outro, nós precisamos de diálogo. E o diálogo é isso, é externar a consciência, a reflexão sobre temas importantíssimos da nossa sociedade. Essas lives, elas têm essa finalidade, e é debater, e é dialogar, não com o sentido de estipular uma verdade absoluta, não. A finalidade é tão somente discutir, de debater, de deliberar sobre aspectos importantes da nossa realidade, da nossa sociedade. Então, mais uma vez, te agradeço em nome da audiência e deixo aqui as suas considerações finais, para você falar as suas considerações finais. Eu também quero agradecer a você por essa rica oportunidade que vai ficar na história. E quero fazer um convite a todos, né? Um convite simples, porém essencial, né? Ame, seja justo e promova a paz. Fazendo isso, estaremos juntos no caminho da redenção de nossas vidas. Fazendo isso, seremos exemplos de uma nova geração que depende de nossas atitudes. Essas são minhas considerações. E que Deus nos abençoe, né? Nos guarde e nos guie na caminhada do bem sem olhar a quem. Perfeito. E reforço que tanto o site recantocabando.com quanto aqui no Facebook, lá no YouTube, essas plataformas estão abertas e estão à disposição, caso queira divulgar algum projeto, algum trabalho seu. E por falar em projeto, quais os seus projetos atuais, para a gente finalizar? Esquecemos esse detalhe. Quais os projetos atuais e quais os futuros projetos que o Genésio tem? O meu projeto atual é a missão Amor Solidário. Esse projeto Amor Solidário, ele trabalha o social. Né? E o projeto do próximo ano é trabalhar na educação, na formação das novas profissões. E enfatizar isso que eu acabei de falar, né? Trazer às pessoas o conhecimento dos direitos que ela tem e procurar da melhor forma viver em sociedade, porque um dos grandes e maiores desafios que temos hoje é viver em sociedade. Então, o projeto Amor Solidário, ele vai trazer muitos pontos, né, para discussão nessa parte, né, da vivência social, dos grandes desafios que nós temos. E que através do diálogo... E esse projeto ele vai ter a abrangência de todo o município, ou ele vai ficar assentado em um território, em algum bairro? É um projeto abrangente, ele está sendo abraçado, né, por várias localidades. Esse projeto ele tem sido fortemente praticado em uma comunidade aqui próxima, não em Alagoas, mas em Pernambuco, né, que é lá em Campos Frios, uma localidade bem separada, neutra de político, neutra de religiosidade, e lá está sendo a luz de esperança, né? E que através desse modelo, desse exemplo que nós estamos praticando lá, a gente possa trazer aqui. Apesar que eu já tenho ele aqui há 4 anos, há mais de 4 anos, mas é um grande desafio, né?
E são através dos desafios que a gente consegue obter as experiências necessárias para a gente acertar cada vez mais. Certo. Então, Genésio, mais uma vez, lhe agradeço imensamente. Espero que você continue com seus projetos importantíssimos. Recomendo a você, acredito que essa recomendação é até redundante pela pessoa que eu conheço, recomendo a não dar importância às críticas, aos desânimos que naturalmente todas as pessoas se defrontam ao longo da vida quando pretendem não ser mais um na manada. Continue sendo essa pessoa com iniciativa, inovando e trazendo perspectivas, modos de vida e modos de olhar e de compreender a realidade diferentemente das tradicionais, as quais já demonstraram inúmeras oportunidades que não servem para o estabelecimento da justiça social, de uma vida pautada na cidadania e na evolução de direitos e da dignidade da pessoa humana. Então, te agradeço mais uma vez e acredito que nós vamos conversar mais em outras oportunidades. Eu gostaria de fazer um acréscimo aí a um projeto, né? Sobre um questionário que está sendo formado com relação a cada bairro de Colônia Leopoldina. A idealização desse questionário é fazer um levantamento das necessidades de cada localidade e, após a posse da nova gestão, ser apresentada essas necessidades de curto, médio e longo prazo. Porque eu acredito que, através dessa apresentação e desse diálogo das necessidades, a gente possa galgar melhorias, né, para a nossa cidade e amada Colônia Leopoldina. Então, já te deixo o convite aqui, após o término da aplicação do questionário, após você aplicá-lo e sistematizar ele, né, em dados e em estatísticas, a gente pode fazer mais uma live para você comentar os resultados desse questionário. E também o site está aberto a você me passando as informações fundamentais deste projeto, deste questionário. A gente já pode fazer uma matéria e publicar o mais rápido possível no site da divulgação. Eu agradeço a sua boa vontade, né, com relação a esse ponto muito importante, né? E, inclusive, no final, eu vou pedir para que cada um escreva uma carta para Deus, né? Pedindo a Ele, fazendo um pedido aí para o que ocorrerá de positividade durante esses 4 anos e que daqui a 4 anos a gente possa abrir essa carta e ver o que foi realizado. Certo. Então, vamos escrever a Deus. Um forte abraço, né? Agradeço aí e também estou aberto, né? Precisando, né? De qualquer tema e assunto. E vamos deixar, como você já falou, né? A próxima live com referência a esse questionário, né? A essa agenda, né? Após você aplicá-lo, sistematizar os dados, tiver o quadro estatístico, né, das demandas sociais, a gente conversa aqui numa nova live. Já está marcado. Pronto. Um forte abraço e que Deus nos abençoe. Amém.